infinita misericórdia e bondade. Senhor, te damos graça por estarmos aqui na tua presença, Pai. Quando ouvimos os louvores, Senhor, a palavra proferida a ti, Senhor, a palavra que chega lá no trono da glória, que lá do trono da glória, Senhor, tu possa enviar teu auxílio para cada um aqueles que o buscam, porque a tua palavra diz que será ligado na terra, será ligado no céu, e que nesta noite nós venhamos se ligar no céu, que nós venhamos se ligar no trono da glória, Pai, e que tu possa enviar teus filhos tu possa enviar teu auxílio para teus filhos que aqui precisam e necessitam de algo da tua parte. Deus, usa o teu filho que vai ministrar a tua palavra, Senhor, que ele seja, Senhor, aquilo que tu queres que ele passe para a tua igreja, Pai. Usa, Pai, de uma forma tremenda, em nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui na casa do Senhor. A gente encontra refúgio, a gente encontra palavra, a gente encontra consolo. No entanto, numa conversa em que o Cristo teve com uma samaritana, cuja cultura, e apesar de ter uma raiz na descendência de Abraão, havia uma questão sobre quem era fiel, sobre o modo de adoração. E ali Jesus diz que haveria de chegar o tempo, e na verdade já é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em que Jesus veio edificar uma nova casa que vai além dessas paredes, que dá o poder, como diz o salmista, que inclusive na presença dos deuses eu posso te adorar, Senhor, eu posso edificar o teu nome, eu posso engrandecê-lo e receber consolo. Onde nós estivermos, o Senhor se coloca através da sua palavra como promessa, como garantia que todo aquele que invocar o seu nome, este será salvo. Então, não somente nessas paredes, mas Deus habita na vida, no coração, no entendimento de todo aquele que abre a porta do seu entendimento, do seu coração, das suas escolhas, para trocar uma ideia com Deus. Uma ideia que precisa ser trocada assim, de uma forma presencial, e não só através de curtidas, de likes. E nessa oportunidade, eu convido a igreja para ler comigo sobre um desses momentos críticos da nossa vida, que aconteceu com um ícone da obra de Cristo, que está registrado no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, e versículo 52. Um momento crítico da vida de um servo do Senhor que já tinha feito e operado milagres, maravilhas, e ali viu-se numa encruzilhada, numa definição, e lá estava o Cristo, mesmo à beira da morte, mesmo tendo que fazer o que teve que fazer, dando uma lição, um consolo. E muitas vezes a gente está passando pela mesma situação e precisamos desse Cristo para nos orientar. Diz o seguinte, versículo 52. Então Jesus disse-lhe: embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Repetindo, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Lerei a seguir outro versículo, também registrado no Evangelho de João agora, capítulo 18. Versículo 11. Porém Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Podeis assentar. Quando Jesus questiona, primeiro ele ordena aqui
neste registro de João: põe a tua espada na bainha. Por acaso, em outra tradução questiona dessa forma: por acaso eu não beberia o cálice que o próprio Pai me deu de tomar? E o cálice que Jesus estava falando, relatando aqui, simplesmente era sua iminente morte. Só que até o presente momento, Pedro estava ali com a sua coragem, com a sua inteligência, com a sua força, com aquilo que ele poderia servir a Deus, servir ao Cristo, pelo qual em seu nome já tinha operado milagres e maravilhas, curado, expulsado opressões malignas da mente de algumas pessoas. E aí, naquela visão de homem natural, eu preciso defender um dom de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E o que ele faz? Ele tira uma espada que Jesus nunca questionou. Em toda a trajetória de Pedro até esse momento, Jesus nunca questionou: Pedro, por que tu carrega uma espada? Você não vê esse registro. Por que tu está com essa espada? Por que tu está amolando essa espada? Você não vê esse tipo de registro, esse tipo de comentário de Jesus. No entanto, após lançar mão da sua espada, ele corta a orelha de Malco. E eu tenho repetido comigo esse hábito, de vez em quando pela graça de Deus reconheço que tenho falhado e que o erro é daqueles que não pode voltar atrás, ou que não está mais sobre minha gestão, minha gerência de tentar corrigi-lo. Eu tenho entrado no meu quarto e muitas vezes dentro deste quarto da nossa mente tenho dito: Jesus, cola mais essa orelha para mim, porque eu fiz uma tolice. E Jesus diz para Pedro, Mateus registra de uma forma dizendo uma verdade universal, virou até um ditado por aí: quem vive pela espada, morre pela espada. E você já deve ter visto várias vezes essa frase sendo repetida em filmes de luta e tudo mais. Quem vive pela espada, morre pela espada. Porém, eu digo para vocês, nesta noite, escolham suas armas, porque não dá mais para viver sem espada. A guerra está travada. Ela já não está mais à porta, não está diante do muro. Ela já passou para dentro da cidade. Ela já passou para dentro dos nossos lares. Nós percebemos hoje que tudo quanto o mundo tem para oferecer pode chegar numa tela de 5 polegadas, 6 polegadas, de altíssima resolução, com uma velocidade extraordinária e cada vez mais extraordinária, de responder às nossas dúvidas, nossos anseios, nossas vontades, de acordo com aquilo que te interessar naquele segundo, naquele momento. Você pesquisa, se você quiser saber de Deus, você vai ter tudo o que você quiser saber de Deus, desde a verdade até a mentira. Já anos atrás, cerca de, creio eu que 12 anos atrás, houve um estudo e se definiu que em torno de 40% estatisticamente dos conteúdos disponíveis na internet, sem falar nas redes, que pode dizer isso da internet, menos criteriosas, menos respeitosas, mais livres do que a que a gente tem o costume de usar. 40% era mentiroso, era fake news. Então até sobre Jesus você tinha essas mentiras. Está aí. E a guerra está travada. Já foi declarado, a tempestade está diante de nós. O mar está agitado. E se você não souber utilizar suas ferramentas, você vai afundar.
Portanto, nessa noite, a palavra de Deus, a voz do Senhor ecoa, dizendo: escolha as suas armas. É bem certo que, como foi dito nessa noite, houve um poeta que disse: ideologia, eu quero uma para viver. E tem muita gente que estava assim, buscando sem rumo, sem direção, uma coisa para nortear suas passadas nessa vida. Agora, com a velocidade, acompanhando a velocidade das informações, a cada segundo a pessoa, no seu discurso afiado, bem amolado, ele é réu, é inocente, é perseguido, mas ao mesmo tempo ele já ataca. Não, eu sou todo errado, sou assim mesmo, mas aquele ali, e você vê percebendo, e quando é questionado: não, mas tu não fizeste a mesma coisa. Não, mas tu tem que ver o meu lado, porque o meu lado eu fiz assim e tal, porque eu fui levado e tarará. Mas o fulano, a fulana, o Beltrano, e se monta uma roda, do que o Salmo 1 vai nos lembrar a mente, uma roda de escárnio, que nada é do que eu tirar um pedaço. E nós temos os nossos habilidosos trabalhadores da indústria das carnes, de frango, de boi, de suíno, porco, que estão ali desossando e desmontando tudinho. E muitas vezes nós chegamos à casa do Senhor, a este lugar consagrado ao Senhor, todo desmontado pelas maledicências, pelos falsos testemunhos, pelas difamações que levantam contra nós. De tanto escárnio nós chegamos aqui, e muitas vezes vencendo as dores, e muitas vezes escutando como Jó escutou da sua mulher: amaldiçoa o teu Deus e morre. E não são só as mulheres que estão dizendo isso, homens, pais, mães, filhos, filhas, amigos estão dizendo: te acaba logo. Mas Jesus diz para Pedro: essa espada aí, guarda ela. E a palavra de Deus vai ecoar através de uma vocalização, dizendo que eu preciso, através deste cálice, daquilo que eu vou passar, glorificar o nome do Senhor. Como assim? Porque tudo tem uma razão de ser. Quando, por exemplo, Deus repreende a Moisés porque ele recebeu uma ordenança, diz: olha, fala a rocha, diga, ordena a rocha, ó, rocha, brota água de ti, faz isso. Moisés, por aquele momento de razão, porque eu não sou Deus, porque eu não sou ninguém, então rocha, e pegou a vara e feriu a rocha. E por esta razão, nesta oportunidade, Deus repreende a Moisés e questiona: em que isso glorificou o meu nome diante do povo? Em que a tua ação, não, Deus, porque eu fui lá e tal, resolvi. Moisés, tu não aprendeste com Caim que o sacrifício dele eu não recebi? Tu não aprendeste com tantos outros nas tuas histórias, das tuas famílias, de passada geração em geração, que eu não recebo qualquer sacrifício? E não era tanta coisa assim, era só para te falar: rocha, produza água. Mas claro que a guerra estava travada, não foi qualquer momento na vida de Moisés. O povo estava ali apertando: olha, a gente está passando sede, a gente está passando por problema, nós temos o quê? Crise de ansiedade, depressão, tem a criminalidade, tem o vício do meu parente que não sai da minha porta, eu não sei mais o que fazer, eu estou com uma dívida que extrapola todas as minhas expectativas, condições de suprir e quitá-la. E muitas vezes, mesmo como cristão, nós esquecemos que Cristo pagou a maior de todas as dívidas. E é interessante afirmar o quê? Que
que Deus estava procurando homens e mulheres justos, pessoas justas, e não encontrou nenhuma. E a palavra em outra passagem vai dizer que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos de pecado. E um dia desse, assistindo uma reportagem sobre um casal, um grupo familiar que pegou uma trilha, se perdeu, ligou para o bombeiro. Aí noticiaram, não, foi levado um equipamento especial que ele detecta o calor. Aí conduziu o grupo de busca, identificou a família no meio da mata, enxergou e puderam, olha, estão ali, vocês estão indo para o lado errado, volta aqui e tal, vai, segue e tal. Chegaram, socorreram e tudo mais. Agora é interessante dizer que a palavra de Deus, que Deus diz que Deus buscava com olhos como de fogo. E por que eu estou lembrando disso? Porque meditando, eu lembro que aquele equipamento ele só identifica o que há calor. Se houver um cadáver ali num campo descampado, ele não vai enxergar. E para Deus nós estávamos assim. Todo aquele que viveu, que vive sob o jugo do pecado, ele está morto. E Deus está procurando, mas Ele enviou o seu Filho para nos trazer vida. Se Deus te enxerga hoje, é porque Jesus Cristo, Ele é a vida. E quando eu digo para vocês que a palavra de Deus que ecoa hoje, nesta noite, nesta hora, é: escolha as suas espadas. É porque a palavra de Deus, aquilo que João diz, o verbo estava entre nós o vimos. Era a glória de Deus, glória do único Filho de Deus. Uma coisa rara que Deus nos concedeu a honra de conviver. Era o verbo. E é interessante que, é interessante que em Efésios, Paulo escrevendo capítulo 6, versículo 17, ele vai dizer que esta é a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne. Cristo é a sua espada, que está diante de vós, mas não antes de descrever todo um detalhamento de proteção para a sua vida. Sandálias da preparação do quê? Do Evangelho, boas novas de salvação, uma boa palavra, uma boa notícia está aqui. Jesus morreu para te dar vida. Esta espada, que Hebreus diz como apta para discernir pensamentos. Eu estou meio triste. E tem hora que uma repreensão resolve certas tristezas, como também há horas em que um afagar, um colo, um conselho bom e calmo também resolve. Mas quem é que vai dar discernimento? É a palavra, a espada do Espírito Santo. Então, se você quiser escolher uma palavra, ou melhor dizendo, uma espada, embainha essa tua espada carnal. Isso que você usou toda a sua vida e até aqui, até esse momento, até essa trajetória, para resolver todas as questões, e pega uma espada que não mata, que, como diz a palavra de Deus, está registrado, a verdade que liberta. Qualquer outra verdade que aprisionar a mente, o coração, qualquer coisa que se diga, que deprima, que fira, que iluda, que engane, isso é prisão, isso é morte. A verdade de Deus, a palavra viva, ela promove uma liberdade tão grande que nem a morte poderá prender com as suas cadeias. Então saiba escolher as suas espadas, as suas armas, porque a palavra de Deus também produz o quê? Verdade,
para sustentar a justiça. Você quer ser justo, você quer que Deus haja com justiça com você, não reclame daquilo que Deus está fazendo, está produzindo em você, não se queixe, porque essa justiça é verdadeira. Ele discerne os teus pensamentos, Ele discerne os meus pensamentos daqueles que se levantaram contra ti também. Tudo para quê? Porque da vontade de Deus todos seriam salvos. E Ele está pelejando, e como diz o Salmo 121, Ele nem cochila. Sabe por quê? Porque Ele tem um projeto de trazer na sua vontade todos diante dEle para a salvação. Mas Deus não é ingênuo, Deus não é romântico, Ele é amor, Ele é vida. Mas a mesma palavra de Deus que produz vida, um dia vai condenar a morte. Então, se você quiser viver pela palavra, aí você vai encontrar vida. E todo aquele que você levantar essa espada do Espírito não vai cair morto, não vai sucumbir às potestades, os principados, mas se erguerá mais uma vida nessa terra, cujo Deus que está nos céus com seus olhos de fogo vai poder contemplar. Se você pegar esse instrumento com habilidade, com verdade, com amor e sem a menor timidez, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não tenho porquê, razão alguma de me envergar do evangelho, porque ele é poder. Do originário, a palavra poder vem de dínamos, alguma coisa relacionada a dinamite. E uma banana de dinamite, nós temos nossos carros fortes aí para provar o quão poderoso nossas agências bancárias no interior do país, que estão estraçalhadas, algumas que foram reconstruídas do zero. Por quê? Porque o seu poder de destruição é terrível. Mas esta palavra aqui em Efésios, ela diz que não é contra a carne. Essa espada não é, essa guerra não é contra o sangue, é contra as potestades. Você precisa saber com quem você está lutando. Pedro só viu o quê? Uma pessoa se levantando contra Jesus. Ah, não, vão fazer isso, aquilo, outro. Muitas perseguições, muitos problemas foram gerados por causa de precipitação, porque a pessoa não entender o momento que ela está, a obra que ela está executando, e acaba se precipitando e atropelando as coisas. Mas assim como Abraão muitas vezes vacilou, como o Deus de Abraão, como o Deus de Jacó, como o Deus de Isaac, de Salomão, de Davi, de Marta, de Maria, de Pedro, Ele vai o quê? Ele vai te repreender na hora certa. E se você for pescar, ah não, isso não é para mim, eu já tenho vergonha, porque eu não tenho estrutura para suportar essa coisa. Sabe o que é que você vai acabar vivendo? A mesma questão de Pedro. Pedro, lá eu te disse, antes de morrer, guarda essa espada. Agora eu quero que você pegue outra espada e apacente as minhas ovelhas. Porque eu sou espírito, eu sou vida, assim diz o Senhor. Eu trago à existência aquilo que não existe. Eu faço, desfaço, eu abato, eu também levanto. E tudo quanto Deus quiser fazer e que nós precisarmos oferecer de problema para Ele, vai dentro da vontade de Deus, vai dentro da resolução de Deus, vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser agradável. Você pode não admitir, mas a opção da ação de Deus é muito melhor
do que aquilo que você tem maquinado na sua mente. Provérbio diz: como é que o homem pode discernir o seu próprio caminho se é Deus quem guia, quem dita os seus passos? Lembra lá do profeta? Eu te conheci, Deus dizendo para Ezequiel, desde o ventre da tua mãe, antes que tu formasse os ossos, eu já te tinha dado as nações por profeta. Esse é o Deus que te conhece, mas Ele quer que você tenha vida, e não é qualquer vida, vida com abundância, e não é qualquer coisa. Ele quer que você, assim como aquela conversa com a mulher samaritana, quer que do seu interior fluam rios de água viva. Ou seja, é para você alimentar, matar a sede de quem tem sede, fazer algo mais e fazer multiplicar esses poços. Jacó cavou poços, Jesus está inaugurando fontes. Através da minha vida, através da sua vida. Mas eu tenho tanto problema. Deus está aqui. Eu não sei em que estado de saúde emocional, espiritual, se você está com soro, de remédio, de psicólogo ou tudo mais, mas eu sei que Deus pode suprir as tuas necessidades. É verdade que a palavra inclusive reconhece no livro de Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 7, a perseguição, a opressão enlouquece até o sábio. Deus sabe que você está no limite, mas se levante agora, nem guarde a espada, despreze ela, pegue a espada do Espírito, vai encontrar a vida, a solução para o teu problema. Vai encontrar o poder, a dinamite para destruir essas cadeias que te prendem. Vai encontrar a solução para a tua vida, para os teus erros, o perdão que tu tanto tem guardado e não tem liberado. E ainda tem justificado que você não é Deus. Quem sou eu? Só Deus perdoa. Isso não. Quem é filho de Deus perdoa também. Jesus disse ainda: quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? Jesus respondeu: 70 vezes 7. Tem gente que já está chegando ali, naquela conta dos 490, né? Disse: não, calma aí. É 70 vezes 7. Injúrias, difamações, 70 vezes 7 o que? Traições, 70 vezes 7 o que? Tudo que não se deve fazer contra o ser humano, que merece alguma repreensão, uma condenação, perdoe. A lista não para, mas Jesus já te perdoou de tanta coisa, e eu te digo, até se perdoe, porque você não é maior do que Deus, e Deus está te dando mais uma chance aqui, neste lugar, para você fazer isso. Admita que você não é perfeito. Admita que todo aquele discurso, que toda aquela impetuosidade de Pedro, não vou defender Jesus, porque eu fiz milagre, porque Ele me deu autoridade. Fica na direção do Senhor. Paulo também queria fazer a obra do Senhor e ele está registrado lá. Eu queria ir fazer missões e tudo mais e tal. Nenhum demônio se levantou contra Paulo. Tem registro que diz: não, Paulo eu conheço, demônio falando. Paulo eu conheço, eu não quero nem conversa com ele. Jesus, quando chega em Gadá, diz: o que tu vem fazer aqui? Nos perturbar. Mas uma coisa controlava e guiava a vida de Paulo: ele só ia para frente se o Espírito Santo mandasse, se não era daí para trás. Sabe por quê? Porque tem coisas, tem palavras que saem das nossas bocas que nós sabemos que são feridas. Não, mas eu tenho que lavar minha honra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me sentir livre, eu tenho que sair do armário, eu tenho que sei lá o que mais. Tanta desculpa que se tem nesse século. Para cada minuto de vida você tem 1 milhão de desculpas para fazer o que é errado. E quantas vezes Jesus ficou calado? Tu não és filho
filho de Deus, Jesus? Tu disseste. Eu não falei nada. Por quê? Porque até ser filho de Deus naquela época era tido como heresia. Mas teve um momento certo em que Jesus se colocou como filho de Deus. No momento em que ele está sobre as águas, no momento que ele estende a mão para Pedro quando ele está afundando, no momento que ele se compadece daquela viúva, cujo filho, que era um sinal de honra, de sustento, tinha morrido. Mas não foi só isso não, ele se moveu de íntima compaixão, porque aquela mãe amava aquele filho. E eu te digo nessa noite, pela fé que tem, que se creres, Deus vai restaurar vidas. Aquela vida que tu amas, Deus vai restaurar. Basta que você escolha a espada certa, que quando essa espada transpassar o peito, você não vai se preocupar com convulsões, com últimas palavras. Você tem vivido nesses últimos segundos, nesses últimos minutos, o que eu posso dizer de importante? E quantas vezes em novelas e de histórias de morte, eu poderia ter dito tal coisa, eu poderia ter feito tal coisa, eu poderia ter me esforçado mais. Mas Jesus não vai dar um ponto final nessa história se você crer. Agora, a batalha está travada. Não dá para viver neste mundo e nestes últimos minutos que estamos vivendo, achando que dá para empurrar com a barriga, fingir que não aconteceu. Não, vou ficar aqui discretamente, talvez nada aconteça. Só que as coisas estão acontecendo. Eu convido a igreja nesse momento, inclusive, para acontecer de ficar de pé. Agora a espada do Senhor, ela também limpa. Nos momentos finais das últimas lições, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro diz: jamais tu farás isso em mim. E Jesus repreende a Pedro: se eu não fizer, tu não tem parte comigo. Porque tem momentos, meus queridos, que a gente precisa servir. E segundo a cartilha da palavra de Deus, da espada, não é para ferir, é para servir mesmo. Não é para esperar nada de volta, nenhuma retribuição. É com humildade. E no momento em que for ser servido, reconhecer que aquele que lavou os pés dos apóstolos ainda é o maior. Reconhecer que no momento que você for lavado, Cristo, Deus, é o Todo-Poderoso que te deu uma coisa que você não merecia. E ainda diversos bônus. Uma vida, o bônus da família, o bônus da paz que você não entende no meio da tribulação. Eu já me senti assim, no meio da tribulação, e só conseguia cantar. Isso é maravilhoso, não é loucura, não é desvio de personalidade, qualquer doença psicológica, não. É maravilhoso você estar passando no meio da prova e sabendo que Deus está ali, te dando estrutura para você suportar. Agora, da mesma forma, se você começar a olhar para os lados e não deixar esta coisa que sustentou os pés de Pedro no mar, esta água, esta palavra, dá o acabamento, tudo o que você precisava para solucionar, vai afundar. Aos congregados neste momento eu convido: reconciliar, pedir perdão. Sei que muitos aqui eu conheço não estão desviados, mas se você tem a necessidade, pelo dia que você passou, pela semana que passou,
de pedir uma oração aqui na frente. Você em casa, receba também as bênçãos de Deus. Faça esse exercício. Venha à frente, porque Deus está aqui para te dizer: esquece essa espada, toma a minha, e você vai resolver seus problemas. Você vai vencer suas batalhas. Venha, louvado seja o nome do Senhor. Venha, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Lembre que um obreiro falou que daqui de trás até na frente, para Deus não existe ninguém mais importante. A gente deve respeitar as organizações, mas todos nós somos homens e mulheres limitados e precisamos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor tenha penetrado até as tuas juntas e medulas, tenha discernido aquelas palavrinhas. Não, isso não é para mim. Não, mas eu fiz isso. Não há nada que nos justifique diante de Deus a não ser o sangue de Jesus e confessar que Ele é nosso único e suficiente Salvador. E se você não tem força, não teve força para ser firme até agora, peça que Ele vai cortar todas essas cadeias para que você sirva ao Senhor. Vamos orar neste momento. Igreja do Senhor, erga suas mãos para abençoar, não só para receber. Erga suas mãos para ministrar com a autoridade que Deus tem entregue a vocês. Com a espada, creia que essa espada é poder, que ela vai numa dimensão invisível, mas ela vai alcançar o propósito. E como está registrado, apta para quê? Para ir até cumprir aquilo para qual ela foi definida. O propósito, Deus vai atingir. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, Deus Todo-Poderoso, diante de tantas coisas, ó Pai Santo, tantas filosofias, ó Pai Santo, tantos modos de vida, ó Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, diante de uma enxurrada de informações, ó Pai Eterno, Deus Eterno, nessa tempestade, nesta ventania, Senhor Deus, de emoções, de crendices, ó Pai Eterno, que saia, Senhor Deus, ainda nesta hora, da Tua boca, dos altos céus, Senhor Deus, uma quietude sobre este mar, ó Pai Santo, uma ordenança sobre este vento, Senhor Deus, e que até esta estrutura, ó Pai Santo, que está afundando sobre estes pés, ó Pai, que ela se firme nesta hora, Pai, para que essa pessoa encontre, Senhor Deus, a sua caminhada para contigo, Deus. Deus Todo-Poderoso, para que os bônus das soluções, para que o bônus da travessia, Senhor Deus, para que o bônus do consolo, da paz, da virtude, da saúde, do milagre, das maravilhas, ó Pai Santo, das liberdades, ó Pai Santo, de tantas cadeias, ó Pai Eterno, sejam consumadas agora, em nome de Jesus, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, com a Tua palavra, com a verdade que liberta, Senhor amado, corta, Senhor Deus, essa história agora, Pai Santo, como foi registrado antes e depois de Cristo, Senhor amado, desde este momento, Senhor, registra na memória dessa pessoa, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, um novo começo, uma nova história para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e por fé te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos querem agradecer o nosso pregador? Repitam comigo. Auxiliar Elton. Que bênçãos do céu seja derramada sobre você
e toda a sua família. Obrigado, auxiliar. O Departamento dos Apóstolos da Fé comunica que terça-feira tem ensaio e também reunião para que a gente possa debater questões a respeito da gincana, viu? Que é para a gente ganhar. Ganhar e não tem outro não, é ganhar ou ganhar. Ganhar. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um culto abençoado. Agradecemos também a cada um de vocês que saiu de suas casas para vir cultuar o Senhor. Eu sempre digo que o melhor investimento que nós fazemos em nossas vidas hoje é investir no reino. E quando nós saímos de nossas casas, que colocamos o pé para fora, nós já estamos investindo no reino. Amém? Senhor da igreja, com a paz do Senhor, vamos colocar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus. Domingo próximo, nossa escola bíblica, e à noite culto dirigido pelos jovens, às 18 horas. Deus abençoe a liderança dos apóstolos, cada irmão aqui presente e os apóstolos. Vamos louvar o Senhor agora, agradecendo a Ele. Nosso Deus, nosso Pai bendito, louvamos, agradecemos ao Senhor. O Senhor nos permitiu mais uma vez estar na Tua casa. Louvamos ao Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, Tua mensagem, e assim abençoe Teu Filho que ministrou. Meu Deus, dê a Ele tudo aquilo que precisa, necessita, de maneira que venha recompensá-lo. Assim abençoe a cada um dos Teus servos que aqui fez presente neste lugar, que nós possamos voltar em paz e segurança para os nossos lares, ter uma noite abençoada com o Senhor. O Senhor nos permitiu no decorrer desses dias, Senhor, nos permita uma escola bíblica abençoada, um culto no domingo à noite, tudo que seja feito para a glória e honra do Teu santo nome. Despeça nós, ó Pai, de segurança, tudo isso nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, diga amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.